Deixa eu ver se eu fico no centro. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária do Grupo Espírita Lar Francisco de Assis. Que bom estarmos aqui reunidos mais uma vez, e hoje mais feliz ainda, com o nosso irmão Edivaldo César, que vem conversar conosco. O nosso irmão é do Instituto Kardecista da Bahia, que este ano vai completar 99 anos. No próximo ano, estarão festejando os 100 anos de existência da casa, né? Feliz é que nos encontramos com a presença do nosso irmão, com a presença de todos os internautas, dos que estão presentes, dos que virão mais tarde, virão outros dias, porque ficará gravada, né, a palestra, aqueles que virão assistir, e agradecidos ao Pai. Agradecidos ao Pai por mais esta oportunidade que Ele nos dá, de aqui nos encontrarmos reunidos, em Teu nome, Senhor, em nome da equipe espiritual da nossa casa. Que a Tua misericórdia, que o Teu amor nos envolva hoje, agora e sempre, nos dando força e coragem para que nós possamos continuar na nossa luta, perseverando. Abençoa o nosso irmão que vem conversar conosco esta noite, derramando sobre ele muita luz, muita paz. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Que as Tuas bênçãos permaneçam sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Bom, como eu já falei, hoje nós temos o nosso irmão Edivaldo César, do Instituto Kardecista, que vem nos falar do capítulo 2 do Evangelho Meu Reino Não É Deste Mundo, item 4, a realeza de Jesus. Mas antes de passarmos a palavra para nosso irmão Edivaldo César, nós vamos fazer aqui uma pequena leitura. Nós pegamos um trecho aqui do livro Vivendo o Evangelho, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Antônio Baduí Filho, intitulado Reino. Em sua luminosa passagem entre nós, Jesus ensinou e exemplificou o bem e a modéstia, a caridade e o perdão, a esperança e a humildade, a indulgência e a brandura, o devotamento e a abnegação, a perseverança e a paciência, o desprendimento e a coragem moral, a tolerância e a compreensão, a misericórdia e a benevolência, a fraternidade e a paz, a oração e a vigilância, a fé e o amor sempre. Jesus plantou as sementes da virtude na terra, transformando-a em abençoado campo de evolução espiritual. E, embora tenha afirmado que o seu reino não é deste mundo, deu todas as indicações de que ele começa por aqui. Fica essa mensagem, a abertura dos nossos trabalhos, intitulado Reino. E vamos ouvir agora o nosso irmão Edivaldo César. Muita paz, meu irmão. Obrigado, Neuza. Muita paz a todos e todas que estão sintonizados neste momento aqui no Salão Virtual do GELFA. É um prazer estar aqui agradecendo a casa, em nome de Neuza e Nádia, pelo convite que me fazem mais uma vez de poder estar estudando essa grande obra, que é o Evangelho de Jesus, que faz parte integrante da nossa vida. Então, desse capítulo 2 do Evangelho, a realeza de Jesus. Nós iniciamos com a mensagem da mentora Amélia Rodrigues, através da psicografia do nosso irmão Divaldo Franco, em sua obra chamada A Mensagem do Amor Imortal, onde Amélia nos diz assim: repensar Jesus Cristo e sua mensagem nos turbulentos dias da atualidade torna-se uma necessidade impostergável, em face de que
da violência e da alucinação de todo porte que toma conta dos diversos setores da sociedade atualmente. Amélia Rodrigues, na obra Mensagem do Amor Imortal. O convite é que nós possamos repensar o Mestre, repensar o Evangelho, repensar a sua mensagem em todos os dias da nossa vida. E ela nos aconselha que, principalmente nos dias atuais, onde nós vemos a violência que sempre existiu na Terra, ainda presente entre nós, quando nós estamos desejando construir no íntimo de cada um reino de paz, de justiça, de mansidão, de regeneração espiritual, mas a violência, a alucinação de todo porte, ainda caminhando conosco em nosso dia a dia. Esse é o grande conselho dessa grande mentora, que vem acompanhando também a todos nós nesse grande movimento de evolução espiritual. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, a resposta é de Jesus a Pilatos, quando Pilatos pergunta: tu és rei? Quando ele é preso e apresentado às autoridades do Sinédrio na época, e Jesus responde para ele: tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, segue-me. Anotado por João, o grande evangelista, capítulo 18, versículo 37. Ele já havia anunciado nas suas andanças que todos nós conheceríamos a verdade e que essa verdade é que está nos libertando a cada segundo da nossa existência, através do conhecimento, do aclaramento das situações que antes nós não tínhamos essa clareza, dos benefícios que a doutrina nos traz através do Evangelho, dos nossos comportamentos e das nossas ações. Então, tu dizes que eu sou rei. E ele confirma: eu não nasci e não vim a esse mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que segue, que ouve, que sabe e que tem necessidade da verdade, acompanha esse divino mestre, esse amigo de todas as horas. E a mentora Joana de Ângeles, na obra Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, estudando esse tema, nos auxilia na concretização desses objetivos, da clareza dessa mensagem, da afirmação do Mestre, quando ela nos fala que, naquele momento, a sombra coletiva sempre se impôs entre nós, os seres espirituais, em experiências humanas, sejam quer como homem ou como mulher, nesse cenário terrestre chamado planeta Terra, padecemos essas injunções, mediante aquelas que nos é própria, pelas disputas de quê? Pelas conquistas dos lugares transitórios, das coisas materiais, do orgulho, da vaidade, da prepotência, do grande domínio no concerto e na cultura de cada tempo e de cada época. Na época de Jesus era assim. Nos dias atuais continuam as mesmas coisas, porque as disputas por coisas materiais, que nós já sabemos que nós vamos levar a lugar algum, porque todo bem material que nós encontramos na Terra são patrimônios do nosso Pai, Criador e mantenedor da vida, para que nós possamos administrar da melhor forma possível e, a partir daí, estarmos desenvolvendo a nossa inteligência, como seres inteligentes e espirituais que nós somos, em processo de evolução. Então, por isso que a Amélia Rodrigues nos auxilia na compreensão, rogando que nós não esqueçamos do Evangelho, que precisamos repensar, refletir, estudar, praticar, para que essa libertação aconteça o mais rápido possível e possamos ter a clareza a qual reino ele se identifica, a qual reino ele veio trazer, que é ser rei, como se considerava ser rei na grande época em que Jesus aqui esteve entre nós. Significava no passado a conquista de uma condição que atribuía a condição de divino ao indivíduo, ao homem. Um homem divino que tudo podia, que nada a ele chegaria, nem doença, nem loucura, nem organismo deficiente, nem sofrimento, nem solidão, porque o rei era intocável, era considerado uma divindade.
Para isso, ela psicologicamente nos chama a atenção como eram as roupas extravagantes dos reis da época. Para quê? Para que pudesse chamar a atenção junto à humanidade, chamar a atenção junto às culturas, mostrar a excentricidade a qual o indivíduo estava vinculado, mostrar que ele tinha necessidade de se apresentar diferente no meio da sociedade, no meio do povo, e se julgava intocável, como se o rei não adoecesse, como se o rei não morresse, como se o rei não tivesse dificuldades emocionais, como se o rei não passasse por sofrimento, amargura, velhice, da doença até a morte. Então, essa era a ideia de ser rei, o intocável, aquele que era indestrutível. Por isso, Pilatos teve a exaltação de questionar ele também, porque ele já conhecia todos os reis que já haviam passado pela humanidade. Nesse momento, o que exacerbava era justamente o ego doentio, interesses amesqueantes, discernimento bloqueado, deixava a personalidade conduzir-se como se de uma forma que não fosse um ser humano. Então, o que significava o ego adoecido? O ego adoecido ele está atrelado ao egoísmo. E o egoísmo não vê outras situações a não ser a si mesmo, como grande beneficiado para tudo que ainda existe no planeta, que existe na Terra. Então, nos tempos atuais, não é diferente das situações que foram vivenciadas no passado, na época em que ele aqui esteve. Significado: pessoas frágeis, envolvidas emocionalmente, nas disputas ainda no próprio Sinédrio, quando os representantes da lei buscavam disputar lugares, postos, posições que não eram adequadas a cada um. Mas, ao invés de cumprirem com a obrigação pela qual ali se encontravam, orientar o povo para a lei maior que a lei divina, as disputas ainda continuavam pertinentes ao nível evolutivo em que cada espírito se encontrava. Paixões entre os adversários que sempre vivem em disputas ferrenhas e doentias. Ainda hoje também é assim. Todas as expressões comportamentais das variadas posições. Então, o cenário da Terra modifica-se pelo tempo, pela evolução ao qual nós todos estamos passando. Já estamos há mais de 20 séculos diante da mensagem de Jesus, mas o diferencial, bem pouco, porque os espíritos somos muitos de nós mesmos, no mesmo cenário das disputas apenas das coisas materiais, apenas buscando outros meios de disputas, porque os meios também evoluíram. E Pilatos, qual o papel de Pilatos nesse cenário? Como grande representante da lei naquela época, ele representava naquela circunstância o poder temporal, que o amargurava depois, levando a sucumbir quando destituído mais tarde por outro e mais poderoso, que alguns ainda não se davam conta, que seriam substituídos paulatinamente, que nenhum seria rei eternamente. Em alguns locais permanecia o tempo que fosse necessário até a morte, mas outros eram surpreendidos muitas vezes pelos golpes, pela criminalidade, pela bajulação, que sempre ocorria e ocorre ainda entre seres humanos em processo de evolução espiritual. A sua preocupação de Pilatos com Jesus estava assentada no medo. No medo de quê? De perder a governança, de ser vítima das contravenções que sustentava para manter o poder entre intrigantes e pérfidos que o vassalavam em expressivo número. O temor. Vamos ficar atentos, porque a comunidade está anunciando que o novo rei está no cenário. Está dizendo que é o Messias de Nazaré, e ele é o rei. Será que ele veio tomar o poder? Será que ele veio assumir o palácio? Então fazia-se necessário e urgente que Pilatos, enquanto regente daquela época, trouxesse o mais rápido possível esse homem que se falava, esse profeta, esse filho de carpinteiro, a sua presença para ser questionado.
Então, quando ele avista Jesus diante daquele homem compassivo e submisso, as suas projeções de receio desapareceram, porque ele percebeu, pela própria presença, simplicidade e humildade desse ser angelical, que se fez homem para habitar entre nós, nos auxiliando na compreensão da vida, enviado pelo nosso Pai, ele já não temeu mais, porque ele sentiu na própria acústica da alma: este homem não veio para assumir poder temporal. Esse homem é diferente. Ali não se encontrava um competidor vulgar, mas um triunfador sobre si mesmo, que não disputava nada porque já possuía o mais importante tesouro, que era a paz. Então ele percebeu. E muitos espíritos também perceberam. Este homem não veio meter medo, ele não veio tomar o poder temporal de ninguém, porque ele já possui um poder pessoal, individual. Ele tem um tesouro íntimo, que é a consciência de paz. Ele é um missionário, ele é o representante do Pai que veio à Terra para nos ensinar a amar, para nos dizer onde está o verdadeiro reino e qual a possibilidade da sua realeza atingir e alcançar a cada um de nós, espíritos que o Pai a ele confiou. Então, na sua fragilidade, o condenado se apresentava forte e imbatível, que foi apresentado amarrado, com as roupas rotas diante das autoridades. Mas ele estava amarrado fisicamente, mas era livre, indiferente ao suplício, coroado de espinhos e nobre ao mesmo tempo, muito distante das questiúnculas miseráveis da sombra, cuja pergunta não poderia deixar de ser-lhe feita: és, pois, rei? Pilatos já havia sentido que aquele espírito que emanava amor, pureza e paz jamais disputaria as quinquilharias da época, mas a pergunta que não desejaria calar, ele faz, dizendo: seus inimigos o apresentaram, dizendo que tu és rei dos judeus. Portanto, se és rei dos judeus, é perigoso, que pode a qualquer momento tomar o palácio, tomar o poder. A sua resposta, porém, não deixava dúvida, ao afirmar que o seu reino não é deste mundo. Ele diz mais: fique tranquilo, o meu reino ainda não é daqui. Se o meu reino fosse deste mundo, as minhas gentes haveriam de pelejar para que eu não me encontrasse na situação em que aqui estou, diante das autoridades temporárias deste momento. Então ele ficou aturdido com essa resposta, com essa sinceridade desse ser. O seu desinteresse pelas mentiras terrestres não poderia soptar a curiosidade de saber mais, de dar largas à sombra, tranquilizando-se em seu trono de infantilidade e de jogos que o distraíam com prazeres doentios. É como um respirar de segurança e de tranquilidade. Agora eu estou seguro. Este homem não veio para assumir poder temporal. Esse homem não veio para disputar quinquilharias, nem ouro, nem prata, nem joias, nem conviver nas questiúnculas do povo, muito menos do sinédrio, onde os sacerdotes também disputavam honrarias que ainda não tinham condições de assumir. E aí ele fica suavemente mais tranquilo. Naquele momento, dá-se o processo de lavar as mãos, porque ele não queria se intrometer, se envolver com aquele homem que, aos seus olhos, era justo. E nos dias atuais, pela psicografia do espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, através de Emmanuel, quando desencarnado na época, e Chico encarnado, hoje os papéis se invertem. Emmanuel deixa essa mensagem para nós, dizendo que o Mestre Jesus de Nazaré não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com os homens, para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem,
convertendo o planeta em seu reino de luz. Jesus, quando chegou em sua missão planetária, esse mesmo Espírito emana na obra A Caminho da Luz, que nos mostra o perfil espiritual da Terra, quando nos fala sobre a comunidade dos espíritos puros, do qual Jesus é um dos membros, que reuniu-se em torno do planeta por 2 vezes. Em primeiro momento, quando o planeta se preparava para a sua preparação maior de acolher seres espirituais em germe, que aqui desenvolveriam-se humanamente até alcançar a angelitude. E no segundo momento, quando nesta comunidade de seres angelicais decidiriam-se qual deles viria à Terra, trazer a missão maior de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia, trazer o Evangelho, a lei divina em forma do Evangelho. E ele candidata-se e mergulha nas sombras do mundo para se fazer luz entre a terra. E chegando aqui, ao formar o seu apostolado, ele convida os espíritos que estavam em condições de melhor entender, de melhor compreender e aplicar os chamados apóstolos e discípulos, para que a mensagem pudesse ser divulgada e entre nós, seres humanos na Terra, pudéssemos também aprender, para que convertamos o planeta em luz espiritual. Mas para que o planeta esteja em luz, é necessário que nós acendamos a nossa própria luz espiritual. Por isso que ele nos pede com tanto carinho que brilhe a vossa luz, essa luz que está arquivada, que está guardada, que faz parte do reino de Deus no íntimo de cada um de nós. Então, Jesus, naquele momento, profundamente livre, elucidou por fim, dizendo: não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta sempre a minha voz. A verdade espanta a sombra, ilumina a ignorância, liberta os atavismos inconscientes, é a chave única, preparando para a vida futura, aquela que não se extingue com a presença da morte. Pudesse estar preso no cárcere, na cruz, amarrado, em qualquer lugar. Tudo isso significava a matéria, porque a consciência desse ser, plena, livre e liberta, para trazer até nós o grande ensinamento pautado pelo Pai, para nos dizer que existe uma vida mais além e que Ele iria nos preparar o lugar para que, quando tivéssemos condições, buscaríamos para estar com Ele, significando dizer que todos nós estamos em processo de evolução, em processo de aperfeiçoamento das nossas potencialidades, para que essas potencialidades nos mantenham com a consciência tranquila, onde quer que nós estejamos. É o futuro de todo ser. É o futuro de todo espírito, criado simples e ignorantes, como todos nós somos, para alcançarmos a libertação espiritual. Não permaneceremos sempre nos planetas de expiações e provas, a não ser que estejamos teimosos diante da lei do progresso e permaneçamos parados, sem fazer qualquer movimento, para que possamos avançar junto a essa proposta do Evangelho de Jesus. É por isso que a doutrina veio até nós como o grande consolador prometido por Ele, para esclarecer os pontos que ficaram obscuros, para falar dos pontos que não foram falados, devido ainda à incompreensão humana, à incompreensão e à maturidade espiritual de cada um de nós, que estávamos cada um no seu estágio, cada um no seu tempo. E a mentora Joana continua nos dizendo que Jesus é o exemplo do ser integrado, perfeitamente destituído de um inconsciente perturbador. Todas as suas matrizes arquétipas vêm da herança divina, nele existente e predominante. O ser integrado com o Pai, a ponto de nos dizer, em determinado momento, eu e o Pai somos um.
significando dizer que esse espírito já se encontra em verdadeira identidade espiritual com o Pai e veio cumprir a promessa, a missão do Pai, daquele que o enviou. Não fazer a vontade dos homens, como até hoje não faz. E Joana nos diz que Jesus fez-se o pacificador de todas as vidas, desceu dos astros para vir nos iluminar, iluminar o caminho, e se fez ponte entre nós e o Criador. Porque o Criador ainda não entendemos, mas Jesus no caminho faz com que nós possamos entender essa causa suprema que mantém a todos nós. A vida futura, portanto, é o delineamento essencial do seu ministério, em razão de que da sua consciência de realidade, do seu ministério, por onde transita desde então, aprisionado ao corpo, mas inteiramente possuidor da faculdade da sintonia com a causa primeira de todas as causas, como responde a equipe espiritual a Kardec para nós, estudando a obra O Livro dos Espíritos, na questão 625. Quando Kardec pergunta o que é Deus, e eles respondem: Deus é a causa suprema do universo. A inteligência maior é o mantenedor, além de criador. Mantém a vida no universo, mantém a vida de todos os seres. Então, esse é um dos espíritos que fazem parte dessa comunidade de seres angelicais que veio à Terra para nos auxiliar nessa trajetória. E a sua trajetória é desenhada na certeza da vida espiritual, aquela que aguarda a todos, a que se insere no contexto das realizações, por ser fundamental na constituição dos ideais e das perspectivas da vida. A trajetória de Jesus é desenhada na certeza da vida espiritual. A vida espiritual é a vida do espírito, a vida do ser imortal que nós somos, dotado de inteligência, vontade, livre-arbítrio, pensamento contínuo, emoção, sensação, sentimento. Todos esses atributos é que fazem com que nós sejamos espíritos imortais. E como espíritos imortais, nós continuamos a nossa tarefa, estudando a cada dia esse evangelho que se aproxima da nossa vida, nos auxiliando em nossa libertação espiritual. E a realeza de Jesus. Esse momento aqui que eu vou pedir um pouco de silêncio aqui ao pessoal, por favor. Continuando a realeza de Jesus. Significado: Jesus é o rei desse mundo real, que se manifesta através dele em cada momento, que transcende ao convencional e habitual, de cujo entendimento, e somente assim, tem sentido a existência corporal. Portanto, acima dos interesses e disputas mesquinhas do que é transitório e onde fermentam suas paixões. Ele é o rei do mundo real, do mundo dos espíritos, do mundo da origem de onde veio, mas não para disputar nem possuir posses de ordem material alguma, porque a matéria permanecerá aqui. A matéria se decompõe, mas o espírito jamais, porque somos seres imortais. Ele aceitaria, diz Joana de Ângeles, aceitaria uma coroa de ironia, porque não necessitava de nenhuma que ele tingisse a cabeça, pois que a sua era uma trajetória superior. Sem enganos, sem prejuízo, a sua governança permanecia após a morte. A sua coroa é uma coroa de luz, é uma coroa repleta de amor, repleta de paz. A de espinho feriu o corpo físico, porque era o que a humanidade tinha para dar naqueles tempos e ainda dá hoje assim. Que muitos se dizemos cristãos, nos dizemos cristãos, mas ainda não abraçamos a proposta de Jesus na íntegra.
no momento da dor, no momento do sofrimento, no momento do desespero, no momento da alegria, em qualquer que seja o momento, quando Kardec nos traz lá no capítulo 2 sobre a realeza de Jesus. Não terá ele também uma realeza sobre a terra? Porque rei da terra todos passaram, todos deixaram de existir quanto reis e deixarão. E quantos reis fracassados tomaram posições diferenciadas no processo da reencarnação e se esconderam da sociedade em situações bem mais simples, humildes, pobres, para não se comprometerem mais uma vez com o reinado humano, com o reinado dos homens, com o reinado das disputas de coisa alguma, que nós não levaremos a lugar algum. Não significa dizer que nós não precisemos das coisas materiais, muito pelo contrário. Precisamos sim, porque estamos no plano material, vivenciando um corpo físico, matéria. Mas temos a certeza e a clareza que nenhuma dessas coisas nos pertencem. O patrimônio que nos pertence é esse que nós estamos construindo no nosso dia a dia, através dos nossos gestos, dos nossos pensamentos e das nossas ações, que só Deus e nós conhecemos. Então, o cetro e a coroa, que expressam o reino de onde ele veio e para onde ele deseja conduzir as suas ovelhas como pastor gentil, que irá apresentá-las ao Supremo Criador, é o amor. O amor que encerra as mais completas aspirações existenciais do ser humano. As ovelhas que o Pai a ele confiou, quem são? Somos nós. E o amor ele tomou como base, como lei, que os discípulos perguntaram em determinado momento: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E ele diz: primeiro mandamento, amar a Deus, o Pai, acima de todas as coisas. E ao próximo, de que forma? Como uma condicional, como a si mesmo. Porque, em verdade, o próximo e nós somos iguais. Somos centelhas de Deus em expansão. Cada centelha individualizada, usando corpos diferenciados, para que nós possamos expandir as potencialidades divinas que se encontram em germes latentes no nosso íntimo, que ao longo dos tempos, ao longo das encarnações que nós vamos tendo, nós vamos fazendo um trabalho para aperfeiçoá-las, porque Deus não cria coisa alguma imperfeita. É o Criador do bem, o Criador da perfeição. E nós as possuímos em germe, como a grande loja de Deus, onde aquele indivíduo chega e vê no balcão e fica entusiasmado porque ele era rico e poderoso, quase um rei na época, fazendo as compras para a sua fazenda, e observa no letreiro iluminado do lado de fora a loja de Deus. Possui de tudo. Ele adentra a loja, fica mais encantado ainda quando observa nos balcões grandes frascos de vidros imensos, possuídos de fluidos, possuídos de bondade, de misericórdia, de amor, de justiça, de perdão. E ele fica mais maravilhado ainda e pede ao balconista que embrulhe de tudo, porque ele vai continuar suas compras e depois voltaria para pegar a sua compra, porque ele poderia pagar de tudo. Uma hora após, ele retorna a esse comércio, adentra e pergunta onde se encontra a sua mercadoria, a sua grande encomenda. E o balconista, para sua surpresa, pega um saquinho com 2 pontas do dedo e lhe entrega. E ele diz: meu amigo, você não entendeu, eu posso comprar de tudo, eu posso pagar de tudo, porque tenho bastante dinheiro. Esse meu irmão, me desculpe, mas parece que quem não entendeu foi o senhor. Esse estabelecimento chama-se Loja de Deus. Não se vende, é tudo doado e tudo em germe. Para que cada um cuide do germe e faça esse germe florescer, crescer e desenvolver. E ele saiu dali pensativo, levando aquela mercadoria. Assim somos nós. Quando rogamos algo a Deus que nós já possuímos, oh meu Deus, dá-me paciência, dá-me compreensão, dá-me paz. Todo esse atributo já existe em cada um de nós.
E Jesus é a expressão máxima da paz, do amor, da justiça, da bondade. Por isso que é considerado o nosso modelo e o nosso guia. Pelos espíritos angelicais, que vieram nos orientar agora, nos dias atuais, através da doutrina, trazendo a codificação espírita. Não há lugar para condutas extravagantes e exigências descabidas. Antes, proporciona segurança de si mesmo no desempenho dos programas e condutas que a cada um diz respeito. Hálito divino, vibração que equilibra o universo. O amor é a essência fundamental. Vibração que equilibra o universo. É esse amor. Lembremos de Lázaro, na lei de amor, de justiça e caridade. Quando Lázaro nos diz que, no início, nós só temos instintos. E esses instintos vão se misturando com as sensações. Instintos, sensações e emoções vão se misturando. Instinto, emoção, sensações e sentimentos vão se misturando. E quando esse sentimento se requinta, é o que se chama amor. Então não há esse espírito que não possua o germe do amor, por mais difícil que ele se encontre agora neste estágio, neste momento, quer seja encarnado ou desencarnado. Porque ele é o grande médico do amor. É o rei que está mexendo com o nosso mundo íntimo para que nós possamos despertar para essa grande realidade, lembrando do diálogo que ele teve com o doutor da lei, o doutor Nicodemos, que o procura na calada da noite para não ser visto de preferência na companhia de um profeta. E na casa onde ele se encontrava hospedado, bate à porta pelo avançado da hora, pede desculpas e diz: mestre, eu vim tirar uma dúvida. Por quê, meu irmão? Porque o senhor só pode ter vindo da parte de Deus. O senhor tem uma realeza diferencial, que todos os seres aqui na Terra percebem, porque até então nenhum homem fez ou faz o que o senhor tem feito. E Jesus responde a ele: em verdade lhe digo, que nenhum homem poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele rebate com a outra pergunta: como poderei eu, por exemplo, que já sou idoso, poderei voltar ao ventre da minha mãe para tornar a nascer? E ele diz: admira-me, sendo doutor da lei, não tem interpretado a lei na essência. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O espírito sopra onde quer, porque já existe, vem de Deus. E a matéria formada pelos homens para que o espírito possa habitar. Então, aquela noite, Nicodemos deixa aquele ambiente agradecido, beija a mão do mestre e vai adiante, aguardando o futuro, quando ele já havia prometido no Evangelho de João: se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Para quê, mestre? Para que fique convosco eternamente. Quem? O Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vós o conhecerei. Por quê? Porque ele permanecerá convosco e ele estará em vós. À medida que nós vamos absorvendo esses esclarecimentos, esse conhecimento vasto que a doutrina nos traz, revivendo o Evangelho de Jesus, o saber fica conosco. E nós vamos nos libertando a cada momento, a cada dia. Então, foi esse reino de amor que Jesus, homem, veio instalar na Terra. Dessa forma, sem rebuços, contestou ao interrogante atormentado sob o impacto da sombra, envolvido pelo seu lado escuro da personalidade doentia. Sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade, que na sua definição profunda e penetrante é Deus. Ele veio dizer que existe um Criador. E existem criaturas bem mais evoluídas do que nós que nos encontramos na Terra. Existem seres angelicais que são diretores dos orbes, sob a assistência desse Pai, Criador e mantenedor da vida. No Evangelho segundo o Espiritismo,
quando Kardec traz esse capítulo junto com os espíritos. Na parte de instrução dos espíritos, um espírito que se intitula Rainha de França, em Havre, vem nos trazer uma mensagem dizendo: quem melhor do que eu para compreender essa mensagem de Jesus, o meu reino não é deste mundo? Por quê? Porque rainha eu fui na França entre os homens, e eu pensei que chegaria rainha também no plano espiritual dos desencarnados. Mas quanto engano, quanta decepção! Por minha vez, eu tive que pedir aos meus súditos, a quem aqui eu mandava, eu ordenava, eu gritava, porque eles lá no plano espiritual se encontram no estado espiritual bem mais avançado do que o meu. Ao invés de eu ordenar e de mandar, agora eu tive que pedir. E termina a comunicação dizendo: por isso, eu rogo a vocês, encarnados, que orem pelos espíritos que ainda não alcançaram o reino de Deus, porque o reino de Deus não é alcançado por disputas, nem por mesquinharias, nem por coisas materiais. O reino de Deus é alcançado com trabalho, com dedicação, com conhecimento, com libertação espiritual. Por isso que ele nos disse: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa realeza que está imperando sobre o próprio planeta Terra, essa realeza que faz com que o Mestre continue operando em nossas vidas, desde o momento em que aqui chegou, em todos os dias da nossa existência, ele estará sempre conosco, porque é o irmão maior, é o exemplo, o modelo e guia da humanidade, como ele nos apresenta. E esse Jesus, como diz Joana de Ângeles, Jesus, quem o conheceu, nunca mais foi o mesmo, porque o Espírito, quando se aproxima de um ser angelical como esse, a energia é inconfundível e o ser queda-se diante dele, permitindo que ele possa auxiliar na sua caminhada evolutiva, como fez com os coxos, com os aleijados, com os cegos, surdos, mudos e obsidiados, todos que o procuravam. E diziam: mestre, eu desejo, eu quero ser curado. Eu quero andar, eu quero falar, eu quero enxergar, eu quero. E ele perguntava: crês que eu possa? E eles respondiam: sim, mestre, eu creio. Se tu queres, eu creio. E ele respondia: então, levanta e anda, porque foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te curou. O exemplo da grande mulher hemorroíça, que já sofria de uma hemorragia há mais de 12 anos, e na época não teve curandeiro, não teve médico, não teve ciência no tempo, e ela sofreu esse período todo. Mas sabendo da passagem de Jesus por aquela cidade de Cafarnaum, ela mentalmente planeja: eu estarei junto à multidão. Se não for possível, devido ao número de pessoas que o rodeiam, eu farei de tudo para tocar-lhe as vestes, pelo menos. E assim o fez. No meio da multidão, tocou-lhe as vestes, o mestre sentiu, porque a sua realeza se espraiou, as suas virtudes se espraiaram. E ele pergunta: quem me tocou? E um dos discípulos diz ao mestre: a multidão nos comprime. E o Senhor pergunta quem ele tocou. E ele diz: foi um toque especial, um toque diferenciado. Por quê, mestre? Outra grande lição. Porque de mim saiu virtudes. E aquela irmã, simples, no meio da multidão, envergonhada, levantou a mão e disse: foi eu, mestre. Eu te toquei. E ele disse: vai, minha filha, a tua fé te curou. E a partir dali a hemorragia sustou e essa criatura passou a ter uma nova vida. E por onde ela foi, ela levou a notícia desse ser espiritual, Jesus de Nazaré. Que também seja assim em nossas vidas. Que também seja assim nos dias atuais. Como estamos interpretando Jesus em nossa vida desde o momento que o conhecemos, através da doutrina espírita? Um Jesus despido de maravilhas, mas um Jesus irmão, amigo, próximo, que pode ser convidado ao nosso lar através do culto do Evangelho no lar,
como diz Joana de Ângeles, dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar. Para quê? Para que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora, porque Jesus irá em visita. Tem presente melhor para nós em todos os dias da nossa vida, quanto mais nos dias atuais. O Evangelho no lar é vida para o lar. E que diz no apartamento de edifícios, quando o Evangelho se instala, cobre de luz todo o edifício. Toda a rua é beneficiada com essa luz imensa de seres angelicais que trabalham em tua seara. Portanto, irmãos, amigos e amigas do Gelfa, a realeza de Jesus nos alcança a todos os momentos, porque essa realeza é a verdade. Essa realeza vem mexer com o nosso mundo íntimo, o nosso mundo espiritual, para que nós continuemos firmes nos nossos propósitos através da doutrina espírita. Então, essas reflexões que eu trouxe para esta noite, atendendo ao convite desta casa, na pessoa de Neuza, de Ananda também, que vem contribuir com essa divulgação, mesmo que virtualmente, para que todos nós possamos aprender cada vez mais o objetivo dessa proposta de Jesus na nossa evolução espiritual. Seja bem-vinda, Neuza, de retorno ao nosso salão virtual. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Muita paz para você também, feliz por essa oportunidade de podermos ouvir você falar, não é? Sobre esse reino de Jesus, não é? Que o reino dele não é deste mundo, mas ele deixou aqui todas as indicações, mostrando que começa por aqui, pelo trabalho que a gente começa a fazer em nós, trabalhando as nossas virtudes, não é isso? A cada dia, como você falou, da loja de Deus, né? Possuímos em nós, em semente, todas essas virtudes. A gente só precisa deixar que ela floresça, não é isso? Cuidar com muito carinho, florescendo, porque nenhum espírito vai ficar sem deixar germinar esse grande jardim de luz, com certeza. Uhum. Gratidão, Edivaldo, por essa oportunidade que você nos deu. Mas deixa eu ver se tem alguma pergunta. Parece que não. Não. Essa noite estão todos, muita gente aqui, mas nenhum colocou nenhuma pergunta, não. Uhum. Também o seu assunto foi assim tão envolvente, não é? Muito bom. Nós só temos a te agradecer por essa oportunidade que você nos deu, né? Da gente, quanto mais a gente fala de Jesus, mas a gente tem vontade de ouvir falar de Jesus. Com certeza. Eu também agradeço pela oportunidade de estudo, de reflexão, fazendo o que a mentora Amélia Rodrigues nos aconselha, nos mantermos próximos da mensagem, rever todo dia da nossa vida, porque é isso que nós desejamos para nós e para o outro. Isso mesmo. Não é verdade? Com certeza. Nós desejamos para nós e para o outro também. Quando você fala do evangelho no lar, não é? Quando a gente instala um evangelho no lar, num prédio, não é, de apartamentos, todos são beneficiados, né? Naquela rua, todos são beneficiados da misericórdia do Pai, que não nos falta instante algum, não é? No momento que eu oro por mim, eu estou orando por mim, pelos meus, mas quantos em torno de mim também estão a receber, até essa oportunidade de receber. E isso é maravilhoso, não é? Então, que a gente se dê conta disso e comecemos a orar mais, principalmente diante da situação que a gente vem vivenciando, que a gente comece a olhar o nosso irmão, não é? Olhar o outro, vendo a necessidade do outro e orarmos uns pelos outros. Com certeza, é isso aí. Nós já temos essa teoria, precisamos colocar em prática. Nós atraímos seres angelicais que estão disponíveis, os ceareiros do bem, para que nós sejamos instrumentos da paz. Já desejamos tanta paz, mas só vamos consegui-la quando ela começar a fluir de nós próprios.
Pois é. Obrigada, então. Gratidão, Edivaldo. Aqui o pessoal está colocando também, ó, é muito bem explicado. Gratidão, Edivaldo. Gratidão, muita paz. E nós também só temos a ti agradecer. Eu agradeço a Vamos todos. assim. Você quer fazer ainda alguma consideração? Não, para mim está ótimo. Só agradecendo a todos e todas que estão aqui vinculados, agradecendo a casa, aos internautas, nossos irmãos e irmãs que estão aqui mandando mensagem. Continuemos firmes nesse propósito, porque esse agora é o nosso caminho e não dá mais para recuar. Ele é o caminho da verdade e da vida. A verdade Muita é paz vida. e obrigado. Com certeza. Muita paz a você também. Jesus te abençoe, que você possa retornar outras e outras vezes, porque é muito bom a gente ter essa oportunidade de aprender. Vamos assim nos prepararmos para a prece, pedindo a todos que se concentrem, coloquem a sua aguinha do lado, para que seja fluidificada, porque neste momento nós elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a equipe espiritual e os nossos mentores estão ao nosso lado neste momento e nos envolvem. Nos envolvem vibrações amorosas, de saúde, de paz, de amor. E nós imaginamos, procuramos ver diante de nós a imagem do Mestre Jesus, procurando sentir o seu olhar, a nos envolver, a calar fundo em nossos corações, em nossas mentes. E te agradecemos, Senhor, por tantas lições que nos trouxeste, por tanta oportunidade de aprendizado. Obrigado, Mestre Jesus. E que estas bênçãos, Senhor, que neste momento são derramadas sobre nós, se estendam envolvendo todo o nosso planeta Terra, envolvendo e iluminando o nosso Brasil, os nossos governantes, envolvendo todo o nosso país, em paz, harmonia, equilíbrio, justiça, fé, envolvendo os lares, Senhor, os lares em desequilíbrio, os jovens que se deixam arrastar pelos vícios, os mais diversos, envolvendo os que estão hospitalizados, envolvendo os nossos lares. Aquele doente que possa estar no nosso lar, que ele possa receber neste momento esta vibração amorosa de saúde, de fé. Os nossos familiares que já partiram, aqueles outros que não são lembrados. Quantos, Senhor, necessitam de alguém que se lembre deles, façam com que eles se deem conta de que são filhos de Deus, e nenhum filho de Deus se encontra desamparado. Abençoa o nosso irmão que veio ter conosco nesta noite, nos dando esta oportunidade tão grande de aprendizado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigada, amigos espirituais, que eles possam colocar sobre a nossa água o medicamento, a necessidade de cada um de nós. E que a tua paz permaneça sempre conosco, nos fortalecendo cada dia mais diante de todas as situações que precisemos vivenciar. Que não nos falte a fé, que não nos falte a coragem, que não nos falte o amor e a certeza da tua presença em nós. Que Jesus nos abençoe e nos permita uma noite de paz. Paz em todos os lares, Senhor. Que assim seja. Que assim seja e assim será. Gratidão a todos.